Bom dia a todos. Essa é a reunião clínica da disciplina de nefrologia da Escola Paulista de Medicina, da Fundação Oswaldo Ramos. Ela está contando agora, esse bloco de apresentações que nós estamos realizando envolvem a linha de cuidado do paciente portador de doença renal crônica e depois envolve a formação do nefrologista. Estamos na próxima semana o Dr. Rodrigo Cariri vai falar sobre dimensionamento da força de trabalho, a formação do nefrologista. O Diego Cariri, ele é do Conselho Nacional de Residência Médica, ele vem pessoalmente nessa reunião. E hoje nós temos a honra de contar com o Dr. Roberto Cerati Manfro, que vai falar sobre os parâmetros de avaliação do sistema de transplantes. O professor Manfro, ele é professor titular do Departamento de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chefe do Serviço de Transplantes do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Ele fez o pós-doc dele em Harvard, há alguns anos atrás. O Manfro vai falar sobre parâmetros de avaliação de um sistema de transplantes. Manfro, muito obrigado pela sua presença aqui. E, como professor visitante, você está despendendo durante a semana toda discutindo os nossos indicadores, a nossa maneira, os nossos processos aqui. Muito obrigado, Manfro. A apresentação é sua e vai estar disponível depois no YouTube, caso a maior parte das pessoas acessem também para o YouTube. Manfro. Obrigado, Medina. Obrigado a todos que estão aqui, os que estão na audiência remota. Para os que estão remotamente, não sabem que essa sala aqui não tem mais nenhum lugar para sentar, né? Que só aumenta a minha responsabilidade em relação ao tema aí, mas que eu considero como um bom desafio. Eu propus esse tema para o Lúcio há um tempo atrás e ele comprou a ideia e eu imediatamente me arrependi de ter feito isso quando eu comecei a preparar. Essa é a segunda vez que eu dou essa aula, ela já está bem diferente da primeira, né? E ela é um trabalho em desenvolvimento. Então, eu tenho a convicção de que eu vou terminar essa apresentação e vocês vão ter muito mais dúvidas e sugestões do que certezas ao término dela. Mas, como eu disse, né, é um trabalho em desenvolvimento e acho que a gente pode crescer junto nisso. Eu não tenho nenhum conflito de interesses e as minhas dificuldades começaram quando eu fui para a literatura e tentei buscar na literatura médica, né, elementos para preparar essa apresentação. Isso, a primeira vez que eu fiz, eu já falei, foi mais ou menos um ano atrás. E se nós pegarmos os indicadores médicos ali, né, nos últimos 5 anos, e formos tentar ver, tem 121 artigos por programa de transplante e 46 por país ou região, e quando nós olhamos para isso, tu não tira absolutamente nada de útil para o propósito dessa apresentação. Então, eu tive que recorrer, né, para as bases de dados, né, dos registros, que é onde nós encontramos mais elementos, né, para esse tipo de análise, e vou falar um pouquinho só dos indicadores assistenciais do hospital onde eu trabalho. E eu dividi isso em 3 segmentos. A avaliação dos parâmetros de um sistema nacional ou regional de transplantes, essa é a maior parte. A avaliação de um programa de transplantes, que a gente já tangenciou aqui no bate-papo antes da reunião formal, né? E um pouquinho da jornada do paciente até o seu transplante. Se nós formos, isso aqui é do Observatório Global em Doação e Transplantes, se nós, ali, quanto mais escuro, né, mais transplantes são feitos, as cores mais escuras que pegam só os Estados Unidos e a Espanha são mais do que 50 transplantes renais por 1 milhão de população por ano, né? Mas nós notamos que tem um degradê importante e uma grande área do globo que é uma área cinza, de onde nós não temos informações confiáveis, né? E onde provavelmente muito poucos transplantes aconteçam. Se estima que para a necessidade global, né, menos do que 20% da necessidade dos transplantes renais é feita anualmente, o que é uma falha, digamos, da humanidade, né, em propiciar para todas as pessoas o acesso a um tratamento adequado para a doença renal crônica terminal sobre o aspecto do transplante. Quando nós olhamos para o desempenho dos países, esse é um outro registro, um registro internacional, né, do qual participam 45 países dos quase 200 que existem no mundo, e se nós olhamos ali os países que lideram o número de transplantes renais, né, e só para rim,
por milhão de população por ano, quase 83 nos Estados Unidos em 2023, 78 na Espanha, e o Brasil com 28 transplantes por milhão de habitantes por ano. Isso é só para contextualizar, né? E então nós vamos começar por essa parte de avaliação de um sistema nacional ou regional, e eu vou mostrar um pouco do que nós temos do Brasil, um pouco do que tem, né? E escolhi então os países com melhor desempenho para nós nos espelharmos neles e vermos o que da experiência deles nós conseguimos aproveitar como útil para nós. E, evidentemente, a gente é crítico em relação a algumas coisas. Como o Gustavo já mencionou, os parâmetros devem incluir eficiência de avaliação, a avaliação da eficiência, da equidade, da utilidade, do impacto no sistema e do paciente. Então, o sistema é eficiente em avaliar e inscrever pacientes na lista de espera, qual é a mortalidade nessa lista. Ele é eficiente na transplantação, seja com doador vivo ou falecido, explora todas as possibilidades de transplantes, tem bons resultados em termos de sobrevidas, função do enxerto e longevidade, assegura transparência, equidade e utilidade, é capaz de incorporar novos avanços que melhorem os desfechos, né, e é sustentável. E vocês vão ver que, na tentativa de avaliar esses parâmetros, eu, pelo menos, falhei miseravelmente, né? Então, eu vou mostrar o que eu consegui saber e a gente vai ver que muitas dessas coisas não se consegue saber, pelo menos da forma como eu pesquisei até agora. O Sistema Brasileiro de Transplantes, ele é muito bem organizado, ele também é um trabalho em desenvolvimento, né? A doutora Patrícia acabou de vos falar aqui, eu lembro muito bem, Patrícia, eu não lembro que eu jantei ontem, mas daquela ocasião eu me lembro, né? E o nosso sistema propicia acesso universal, financiamento público, ele é bem regulamentado nos critérios de morte encefálica, a alocação segue critérios técnicos, e aqui, todos esses itens, nós já ganhamos um certinho completo. Na avaliação da equidade, o nosso certo é um pouquinho incompleto, né? E na avaliação dos resultados também, e eu vou mostrar um pouco disso depois. Essa é a curva do Registro Brasileiro de Transplantes. A próxima edição vai ser divulgada, eu acho que é na quinta-feira, então nós temos os dados aqui oficiais da ABTO até 2023, né, onde nós alcançamos praticamente 20 doadores por milhão de habitantes por ano no Brasil como um todo, mas com uma inequidade, né, absurda em termos de desempenho pelos diferentes estados da federação. Se nós olharmos para o número de transplantes por milhão de habitantes por ano no Brasil, né, aqui é até antes da pandemia, queda na pandemia, recuperação um pouco mais lenta e a recuperação para o patamar, mais ou menos para o patamar pré-pandemia que ocorreu no ano passado. E olhando novamente aqui numericamente, o número de transplantes por milhão de habitantes, ele tem se mantido, está mais ou menos estável, entre 28, 29, num ano passou um pouquinho de 30, que foi em 2019, transplantes renais por milhão de habitantes por ano. E aqui é uma dinâmica do que aconteceu com a terapia renal substitutiva no Brasil em termos de pacientes em lista de espera, pacientes transplantados renais e óbitos em lista de espera. Eu peguei o último ano antes da pandemia, né? E aqui são tudo porcentagens, tá? Para a gente poder comparar um pouco melhor. Então, vamos começar lá em cima, o 100% é todos os pacientes que estiveram na lista de espera durante aquele ano. O verdinho, né, a sinaleira verde são os que conseguiram transplantar, e ali está escrita a porcentagem. Em amarelo, os óbitos, e na faixa azul embaixo, a permanência em lista de espera. E quando nós olhamos para isso, né, com exceção de 2019, onde o número alcançou praticamente 20, a porcentagem ficou ali, né, de transplantes na casa dos 17 a 18,4%. Mortalidade em lista de espera também foi bastante estável, com exceção do trágico ano de 2021 por conta da pandemia, né, onde a população prevalente em lista de espera no final de ano foi menor do que nos demais anos, mas isso se deu por conta de uma maior mortalidade na lista de espera. Esse slide aqui, eu periodicamente recebo uma versão atualizada do professor Medina, essa aqui é a última que ele me mandou, de 2024, né? Se nós dobrássemos o número de transplantes renais no Brasil, isso é uma ação que eu imagino possível num cenário de tempo não tão prolongado,
nós equacionaríamos a questão da entrada de novos pacientes em lista de espera, e essa dinâmica da lista de espera, a porcentagem de pacientes que nós transplantamos e etc., ficaria muito melhor equacionada, supriria, por assim dizer, a necessidade populacional. E aqui sobre a questão da equidade, né? Já há muitos anos, todos vocês conhecem esse quadrinho que aparece em todos os RBTs, e ali está bem pequenininho para ler, mas é de propósito. E quando nós olhamos o número de doações e o número dos transplantes dos diferentes órgãos sólidos nas diferentes regiões do Brasil, existe uma disparidade muito grande, né? Principalmente se compararmos a região com melhor desempenho global, que é a região sul, com a região norte, que é a que tem o desempenho mais insuficiente atualmente. Existem inúmeras ou diversas razões para isso que, né, não nos compete agora falar. Esse trabalho aqui é da Daniela Salomão e do Gustavo Mondelli, eles avaliaram, né, é o único trabalho da literatura que eu consegui aproveitar para o nosso contexto, né, entre um período de 11 anos, 118 mil pacientes em lista de espera e 41 mil transplantes renais no Brasil, mostrando a probabilidade aqui por região do país de um paciente transplantar. Essa de baixo é a região norte, e essa de cima é a região sul, num período que vai até 10 anos, 60% dos pacientes da região sul transplantaram e 17% mais ou menos dos pacientes da região norte transplantaram. Isso dá um risco relativo do transplante, né, de 0,25 em torno disso para o paciente da região norte, ou seja, ele tem uma probabilidade de transplante de 70% a 80% menor do que o mesmo cidadão brasileiro que vive na região sul. Uma disparidade por sexo e uma disparidade, né, que eu considero que é importante por etnia, a linha vermelha, então é a transplantabilidade dos caucasoides, e as linhas de baixo a transplantabilidade dos não caucasoides que transplantam menos. Passando então um pouquinho para os dados da Espanha, um dos nossos países do benchmark, né? E aqui é a doação por milhão de habitantes por ano na Espanha. Olhem esse território, eles chamam de território autônomo ou províncias na Espanha, 103 doadores por milhão de habitantes por ano. Na região de menor desempenho, 39 doadores por milhão de habitantes por ano. Essa evolução aqui em cima é do número de transplantes, né, ao longo desse período. Aqui o número de doadores falecidos e o número de doadores vivos. Interessantemente, né, algo que em algum momento deverá entrar no nosso radar, talvez ainda não seja o melhor momento, mas vai acabar acontecendo, o tipo de doador falecido. Em azul, o doador em morte encefálica, e em vermelho, os doadores em morte circulatória. Atualmente, praticamente 50% dos doadores falecidos na Espanha são doadores em morte circulatória. E aqui é o tamanho da lista de espera em pessoas por 1 milhão de habitantes no ano, e aqui a transplantação nas diferentes províncias da Espanha, né, mostrando uma relação mais ou menos estável. Quanto maior a lista de espera, maior o número de transplantes. E aproveitando o que tem sido o foco, né, das reuniões aqui do HRIM nesse ano, né, que é a abordagem compreensiva assim, da doença renal crônica e da terapia renal substitutiva, eu coloquei aqui a mortalidade bruta, né, das 3 principais modalidades na Espanha. Então, mortalidade bruta anual da hemodiálise 13%, da diálise peritoneal 8,5%, uma tendência que vem sendo observada em outras bases de dados, e a mortalidade anual do transplante 2,6%. E a evolução da lista de espera na Espanha, né? Começando lá no começo da década de 1990, o número de transplantes, pacientes em lista de espera, e os dados até 2023, né? A lista de espera ao término do ano e o número de pacientes transplantados ao término do ano, mostrando que a eficiência do sistema lá está propiciando um fechamento da curva, por assim chamar. Na figurinha do lado é o tipo de doador. Então, mostrando, nos últimos 3 anos, no registro espanhol, mais ou menos 12% são doadores de transplantes com doadores vivos, né, um pouco menos até que nós, doadores em morte circulatória, doadores em morte circulatória.
praticamente 50%. E aqui é a população prevalente da terapia renal substitutiva na Espanha, novamente. Atualmente lá, já, pelo menos nos últimos 5 anos, que foi o recorte que eu fiz, existem mais pessoas vivendo com um transplante renal do que pessoas vivendo em diálise peritoneal e hemodiálise. É mais ou menos 55-45 a proporção, o que mostra que o sistema está bem eficiente. As métricas americanas, né, a gente pode ser crítico em relação a elas, mas elas foram desenvolvidas de uma maneira sistemática, né? Elas são baseadas num racional teórico, em evidências e em necessidades populacionais, e talvez a maior crítica a elas seja a maneira como elas vêm sendo utilizadas, mas não o princípio pelo qual elas foram criadas, né? Então, quando nós entramos nesse registro científico dos receptores de transplante, uma das primeiras coisas que aparecem lá é quais são as métricas que se considera importantes, né? A sobrevida do paciente na lista de espera, receber um transplante mais rapidamente e a sobrevida do enxerto ao término de 1 ano. Aqui, juntando os dados do USRDS, né, e mais do registro científico, nós temos, para o ano de 2023, a população em terapia renal substitutiva nos Estados Unidos. 32% pacientes vivendo com um transplante de rim e 68% em diálise peritoneal e em hemodiálise. Se nós formos só para o transplante, né, e para a lista, só para a terapia renal substitutiva, nós temos que lá nos Estados Unidos, dos 549 mil pacientes em terapia renal substitutiva, 23% deles estiveram na lista de espera no ano de 2023. Então, é em torno aí, um pouco menos de 1/4 dos pacientes. Essas aqui são as inscrições do ano, que se mantêm mais ou menos estáveis, e a lista, e as novas, todos os pacientes inscritos durante 1 ano, e as novas inscrições no ano, com uma tendência de aumento aí nos últimos anos. E o que acontece, né, que dado se consegue, o que acontece com o paciente que entra na lista de espera lá ao longo do tempo? Então, são dados aqui de 2017 a 2019, todos os pacientes que entraram na lista de espera em 2017, o que aconteceu no primeiro, segundo e terceiro ano. Vamos pegar os dados do terceiro ano. 11% faleceram, de todos esses aqui, 11% faleceram, 46% receberam um transplante, 29%, 18% doador falecido, 18% arredondando com doador vivo, 7,5% perderam a condição de transplantabilidade, ficaram doentes demais para o procedimento, né? E 35,5% permaneceram em lista de espera. Então, ao longo de 3 anos, mais pacientes transplantaram as diferentes modalidades, vivo, doador vivo e falecido, do que permaneceram em lista de espera. Os transplantes por tipo de doador, eles mantêm um número mais ou menos estável, mas bem significativo, aí entre 5 e 6 mil transplantes com doador vivo, e o número de transplantes com doador falecido tem aumentado progressivamente a cada ano. E isso tem se dado, né, pela incorporação e a utilização dos doadores em morte circulatória. Isso aqui é a porcentagem anual por tipo de doador. Então, vamos ver ali nos Estados Unidos, está chegando em 40% doador em morte encefálica, doador em morte circulatória, né? Então, isso tem propiciado um maior pool de doadores para transplantação. Em termos de equidade, a lista de espera, ela tem um número muito semelhante a lista dos doadores, a distribuição para o sexo é muito semelhante, mas os homens transplantam mais do que as mulheres lá. E isso aqui não é nenhum artigo científico, né? Um pouco depois de conversar com o Lúcio e propor esse tema, apareceu no New York Times que eu tenho aquela versãozinha grátis, né, que tu recebe no celular, olha se a notícia te interessa ou não, se interessa tu lê, se não interessa, delete rapidamente, né? As notícias lá não têm sido muito boas ultimamente. E essa notícia, então, da imprensa leiga é, traduzindo, furando a fila, né? O que está acontecendo lá? Esse repórter investigativo
Eu sou sempre muito cético em relação a essas coisas, né? Mas eu acho que isso aqui, pelo menos, é algo que merece ser discutido e adequadamente avaliado. Então, o furar a fila lá teria como justificativa não desperdiçar órgãos. E eles mostram que em 500 mil transplantes avaliados, né, desde 2004, o número de descartes de órgãos aumentou, né, significativamente ali em 2022, e a alocação fora da fila, ou seja, furar a fila, também aumentou. Então, não faz sentido. E mostrando que, lamentavelmente, por esse artigo, novamente, da imprensa leiga, quando se fura a fila, os órgãos, isso prejudica minorias em favor de caucasoides, asiáticos e pessoas com maior nível educacional. Por que eu botei isso? Porque a questão da equidade, né, é fundamental na consistência e na justiça de um sistema de transplantes. Isso é algo para o qual, na minha opinião, se deve prestar atenção. Então, a conclusão da primeira parte, né, os parâmetros de um sistema de avaliação são focados principalmente nas bases de dados, pelo menos as que eu consultei, e acredito que estejam entre as principais, em volumetria e desfechos duros, número de transplantes e sobrevidas, que é, digamos assim, talvez o que mais interessa, né? Mas existem outras coisas para serem vistas. Os outros parâmetros são de difícil comparação ou avaliação, devido à variedade da captura de dados e à forma de apresentação nos registros. Métricas de avaliação mais granulares podem auxiliar na otimização da avaliação dos sistemas de transplantes, e a transparência e balanço entre equidade e utilidade necessitam análises bem detalhadas e rigorosas. Avaliação de um programa de transplantes, que é aquilo que todos nós fazemos, né? Ontem, eu já falei anteriormente, tive a oportunidade de ficar 1 hora com o Lúcio vendo as avaliações que são feitas aqui na Unifesp, rigorosas, bem feitas, detalhadas e importantes, né? E acredito também que uma grande parte dos programas de transplante faça as suas próprias avaliações, né, para aprender com o que dá certo e principalmente com o que não dá certo, né, as oportunidades de melhora. Então, quando nós vamos avaliar, isso aqui eu pensei, né, provavelmente nós possamos acrescentar vários outros itens aqui, mas o programa é eficiente em avaliar os doadores vivos, ele é eficiente em avaliar e inscrever pacientes na lista de espera, é eficiente, uma vez inscritos na lista de espera, ele é eficiente em transplantar esses pacientes, não adianta botar na lista e não transplantar. Alcança bons resultados e, novamente, é capaz de incorporar novas tecnologias e é sustentável. Na verdade, custo efetivo não é o melhor termo aqui, eu acho que ele tem que ser sustentável, né? Nós aprendemos, a geração mais antiga dessa sala aqui e da audiência aprendeu com o professor Emil Sabaga que cada vez que nós fôssemos apresentar alguma coisa, nós deveríamos mostrar alguma coisa do que a gente faz, para não ficar simplesmente uma revisão da literatura ou coisas desse tipo. No serviço de transplantes no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, nós monitorizamos, né, periodicamente esses indicadores de desfecho ou de processo, né, para todos os programas de transplante, evidentemente incluindo o transplante renal. E cada programa tem, evidentemente, a autonomia de ter outros indicadores que são peculiares ao seu tipo de transplante. E uma boa parte disso são variações, né, daquilo que todos nós fazemos e que eu vi ontem com o Lúcio, por exemplo. Eu acho que tem 2 ações que a gente está implementando agora, já implementadas, mas em fase de desenvolvimento e aprimoramento, que podem facilitar muito a avaliação desses indicadores e os resultados disso para o paciente, que são a navegação da pessoa que recebeu um transplante e a linha de cuidado da pessoa transplantada, né? Que agregam segurança e provavelmente eficiência ao sistema. Então, mostrando um pouquinho do que a gente faz, eu escolhi só 4 indicadores para mostrar a mortalidade bruta na lista de espera, né, de 2017 para cá. Novamente, ali no ano de 2021, a mortalidade praticamente dobrou em relação aos anos anteriores, né, na lista de espera, todos vivenciamos isso. A porcentagem de pacientes da lista de espera
da nossa lista de espera, que nós transplantamos ano a ano, em 2017 foram 59% da lista de espera nós transplantamos, na pandemia caiu para 21% e agora recuperou parcialmente para 42%. E esse parâmetro aqui, eu gosto de pensar que fui eu que inventei ele, mas alguém já deve ter tido a ideia antes. Então, eu pego a porcentagem dos pacientes, no estado do Rio Grande do Sul, a porcentagem dos pacientes que nós transplantamos, vejo a nossa porcentagem dentro da lista de espera estadual e divido um pelo outro, né? Se der 1, é porque nós transplantamos exatamente proporcional ao que nós temos na lista de espera. Isso não avalia a capacidade do centro de listar pacientes efetivamente, mas avalia a capacidade do centro de propiciar o transplante para quem é colocado na sua própria lista. E tem ficado ali, 0,99, 1,01, 0,98, o que eu acho que está dentro de uma faixa que eu coloquei entre 0,9 e 1,1, que é adequada. A exemplo do que o Medina falou antes, né? Nós não fazemos as nossas próprias curvas de sobrevida, nós usamos o sistema da BTO para fazer ela, justamente para, né, que ela seja mais isenta, como o Medina mencionou, como se fosse uma auditoria externa, e aqui estão as sobrevidas, né, desfechos muito melhores nos transplantes com doadores vivos, que o nosso número é muito pequeno, né, e desfechos ali aceitáveis, desculpem, no transplante com doador falecido. Avançando então um pouquinho para o sistema americano, né, o desempenho do centro de transplante, qualquer um de nós que entrar no SRTR, pega esses dados que eu vou mostrar aqui. Por isso que eu identifiquei o centro lá. Se a gente abrir o computador agora e for botar aquele centro lá dentro desse sistema, vai estar ali. Então eu peguei o programa que mais transplantou nos Estados Unidos no ano passado, né, e aqui está a dinâmica do que aconteceu com a população e com os transplantes dele de julho de 2023 a junho de 2024. Então, um ano, mas pegando no meio do ano, no meio de um ano para o outro. Então, e aqui está o que aconteceu, né, as razões pelas quais os pacientes, número de pacientes no início do ano, número de pacientes no começo do ano, retirados da lista de espera, e por que os pacientes saíram da lista de espera. A gente sempre gosta que eles saiam da lista de espera por terem transplantado, mas evidentemente existem outras razões, eu não vou detalhar isso, mas qualquer um pode olhar, né? E nesse centro, qual é o desempenho dele comparado com uma média nacional para transplante em um ano? Por exemplo, nesse centro, 48% dos pacientes da lista de espera transplantaram no período de um ano contra uma média nacional de 22%. Então, os pacientes têm acesso a isso, né? Esse sistema de níveis que já foi mencionado aqui, ele categoriza os centros por dois indicadores principais. Receber um transplante mais rapidamente, quanto mais barrinhas escuras aqui, melhor, né? E a sobrevida do enxerto um ano após o transplante, entre 92% e 97%, também o mesmo sistema de barrinhas. Então, no programa que mais transplantou lá no ano passado, né, os pacientes, se considerar que eles recebem o transplante muito rapidamente, que o desempenho deles ficou aqui, a sobrevida, em torno de 94% ao término do primeiro ano. Depois eu vou fazer o comentário do lado ruim dessa classificação aqui. Então, um indivíduo, um cidadão americano, se ele for suficientemente esclarecido, ele pode ter acesso ao desempenho do centro para, por exemplo, escolher o centro no qual ele quer transplantar. O centro de melhor desempenho no último registro aqui do SRTR foi a Cleveland Clinic, né, onde se transplantou mais rápido e com melhor resultado dentro dessa métrica de avaliação que eles propiciam, e aqui tem outros mostrados só a título de exemplo, todos são grandes centros de transplantes americanos. Vamos voltar aqui. Qual é o lado ruim disso, né? Isso não está escrito, mas isso se sabe, e quando está escrito não no registro. Muitos centros americanos passaram a selecionar, por conta de ter que ter um melhor resultado, passaram a selecionar muito os pacientes para incluir na sua lista de espera, né?
Isso leva em consideração a sobrevida do transplante para doador vivo e falecido. Aumentaram muito a sua proporção de transplantes com doador vivo, utilizando modalidades de doação que, para nós aqui, não são regulamentadas e que, nesse momento, talvez a gente nem deva regulamentá-las, né? Que é a doação pareada, a doação entre não relacionados, abertamente feita lá nos Estados Unidos. Então, na avaliação dos programas de transplante, nós temos diversos parâmetros passíveis de avaliação e a escolha deve fazer sentido no programa e na sua reunião. Na conversa inicial aqui nós conversamos, né? Determinados tipos de avaliação que são pertinentes num estado como o Rio Grande do Sul ou como o Paraná não se aplicam adequadamente no estado de São Paulo. Os programas escolhem os seus próprios indicadores, que habitualmente são só conhecidos no âmbito do próprio programa. Como os principais indicadores não são do conhecimento público, não é possível comparar métricas de desempenho. A principal delas talvez seja o acesso ao transplante, né? Então, quanto tempo demora o programa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre para avaliar um doador, né, vivo, para fazer o transplante com doador vivo? Tem que ser uma coisa muito ágil, né? Isso pode ser uma métrica de avaliação. Então, eu botei aqui uma bandeirinha para cada país, né? E aqui um comentário que se aplica mais ao sistema americano. As métricas de avaliação deles são mais granulares, né? A disponibilização desses indicadores permite uma escolha informada por parte dos pacientes, pelo menos teoricamente, e o balanço entre equidade e utilidade, que é aquela questão ali do que diz respeito também ao slide do New York Times, precisa de análises de maior profundidade. Essas coisas não aparecem de uma forma muito clara nos registros. E como é que é a jornada do paciente, né, até o seu transplante? Essa talvez seja a principal coisa, né? Como é que esses parâmetros, né, num sistema nacional, e como é que os programas fazem, e como é que isso afeta a vida da pessoa. E isso é uma coisa talvez muito difícil de avaliar, mas a gente pode tentar dar uma simplificada. O que o paciente quer ou precisa saber? Ele quer saber se ele está apto para o transplante, e em ele estando apto, como é que ele pode ter acesso ao transplante. Nós temos regras para isso na terapia renal substitutiva no Brasil. E uma vez tendo acesso ao transplante, qual é a chance dele receber um transplante, e em recebendo, né, qual é a sua probabilidade de sobrevida. No fim da conta, talvez essas sejam os principais questionamentos que os pacientes se fazem. É possível que se acrescente outros, vamos ver aqui na nossa discussão. Isso aqui, então, novamente, eu tirei do registro, né, científico de pacientes transplantados, de receptores de transplantes, e vocês veem que isso aqui é uma linha de metrô, né? E nós não vamos pegar nenhuma dessas linhas do metrô, mas aqueles que vocês tiverem a curiosidade de olhar, vão ver que ela está bem completinha, né? Tem diferentes estações onde a pessoa embarca ou desembarca, terminando lá pela sobrevida de longo prazo, o acompanhamento do doador vivo, né? No meio do caminho, se ele receber um transplante com doador vivo ou com doador falecido. Como Porto Alegre não tem metrô, eu transformei isso em linhas de ônibus, né? E aqui são as linhas de ônibus que se pode pegar no estado do Rio Grande do Sul para a pessoa chegar ao transplante. Evidentemente, nós temos toda a organização, que ela não é peculiar de cada estado, mas que se aplica no Brasil inteiro, né? O Sistema Nacional de Transplantes, com a sua organização, logística, critérios de distribuição, alocação e os princípios de universalidade, equidade e justiça, o tipo de doador que vai ser utilizado, se vivo ou falecido, o paciente que vai receber qual tipo de doador e a sua trajetória ao longo do caminho. Pegando um pouquinho aqui no doador falecido, né, o paciente é avaliado, ele pode ser não listado, então ele já desceu na primeira parada do ônibus. Se ele é listado, vem a incógnita, ele vai receber um transplante, esse transplante vai alcançar uma boa função, vai ter uma boa sobrevida, até ou vai perder ou vai ter o óbito, né, em algum momento da sua trajetória. A função é uma coisa, é um parâmetro que se avalia menos. Ontem eu vi um pouquinho disso com o Lúcio.
Mas é diferente viver com 30 de filtração glomerular ou com 60 de filtração glomerular, né? Do ponto de vista que os correlatos que isso tem com diferentes eventos cardiovasculares, cerebrovasculares e assim por diante. Ou o paciente que chegou nessa parada aqui, mas que nunca consegue fazer a baldeação, né, para o ônibus que ele é do transplante e que tem a sua vida na lista de espera até que ele venha a falecer ou seja retirado por perda da condição da transplantabilidade. De novo, tomando emprestado o registro científico americano, né, qual é a probabilidade, a pessoa lá pode mais ou menos calcular qual é a sua probabilidade de transplantar num determinado centro. Então aqui eu escolhi um centro bem tradicional e o paciente que está sendo listado aqui, eu botei os meus parâmetros demográficos, né, idade, sexo, raça e etc. E nesse centro, botei hipoteticamente estaria em lista de espera há 2 anos, e eu queria projetar qual é a probabilidade de transplantar em 3 anos. Né? E essa probabilidade nesse centro americano, né, seria 12% de probabilidade de receber um transplante em 3 anos, 26% de probabilidade de morrer ou ser retirado da lista de espera e 62% de probabilidade de estar vivo na lista de espera, né? Aquele ônibus que continua andando e o paciente fica ali na lista. Isso nós temos algo parecido feito aqui no Brasil, válido somente nesse momento para o estado de São Paulo, salvo o melhor juízo, mas eu sei que o Gustavo Mondelli está trabalhando no sentido de fazer algo que seja aplicável para as diferentes regiões ou estados do país, e aqui eu me listei num centro de transplante bem conhecido, né? E vi que a probabilidade de transplantar em 36 meses nesse centro com esses parâmetros seria de 22%. Eu acho que são maneiras, né, de o paciente entender um pouquinho também e de nós sabermos explicar para o paciente, mostrando esses dados nas palavras que ele possa entender como é que funciona isso. E a última questão é qual é a probabilidade de sobrevida uma vez tendo sido transplantado. A gente pode lançar mão das curvas de sobrevida, mas as curvas de sobrevida, como essas geradas aqui pela ABTO para o Brasil inteiro, elas dizem respeito à probabilidade numa população e não à probabilidade do indivíduo. E é diferente transplantar com 28 anos de idade com doador vivo ou com 66 com doador falecido, né, com KDPI de 85. E existem calculadoras que estimam isso também. Eu peguei uma delas, né, essa publicada aqui há já um bom número de anos atrás, botei os mesmos parâmetros demográficos lá que eu usei para chance de transplantar, agora estimando a sobrevida, a probabilidade de sobrevida aqui em 5 anos seria, a probabilidade de perda do enxerto em 5 anos seria 17% e de perda de enxerto em 10 anos 45,5%. Eu gosto de terminar sempre com esse slide aqui, ele é de um editorial publicado no New England, então esse é o 2º artigo, né, dessa apresentação toda, e eu considero esse editorial muito bom. O resumo dele está nesse, vamos chamar de mapa aqui, né, que é como é que é a vida, né, quais são as probabilidades e as diferentes condições que aparecem para o paciente com doença renal crônica. Então, dependendo das suas comorbidades, idade, acesso aos tratamentos, o paciente pode ser mantido em tratamento conservador, sem nunca iniciar diálise, ou ele pode ir para um sistema de manejo de sintomas, migrar para cuidados paliativos, quando for o caso, estabelecer estratégias que diminuam a progressão da doença renal crônica, né, inclusive com preservação da função renal residual, ou ir lá para a ponta de baixo, né, do paciente com doença renal crônica em estágio terminal, onde ele começa a terapia renal substitutiva propriamente dita e se candidata ou realiza o transplante renal. E assegurando a escolha para as pessoas com insuficiência renal crônica, né, diálise, cuidado de suporte, faltou lá no título transplantes, né, e esperança é uma coisa muito importante.
Então, esse aí é o hospital que eu trabalho, um hospital de aproximadamente 1.000 leitos em Porto Alegre, né? Tem o prédio principal aqui, os novos prédios CTIs, áreas de suporte. Não é um hospital de transplantes, então a gente não tem... A nossa vida temos noção de compartilhar recursos, espaço, pessoal com todo mundo, como se faz dentro de um hospital geral. Mas é muito bom trabalhar lá, assim como eu tenho certeza que é muito bom trabalhar aqui. E cada um de vocês aqui terminou essa apresentação com mais dúvidas e perguntas do que certezas, né? E acho que é um bom momento para nós irmos para a discussão. Muito obrigado a todos. Obrigado, Manfro. É excepcional a apresentação, muito excepcional mesmo, que gera um monte de discussão. Só para vocês terem uma ideia, assim, a atividade do Manfro aqui, hoje ele começou com essa apresentação como professor visitante, né? Depois, às 10 horas, ele tem uma visita na enfermaria. Da meio-dia a meio-dia, ele tem uma reunião de lâminas, que nós fazemos dos casos que estão internados. Das 13 às 15 horas, ele tem uma reunião com alunos do curso de graduação. Depois, hoje, ele tem um jantar. E amanhã, além de ter todas as atividades durante o dia, ele vai conosco assistir o jogo do Palmeiras contra o Cerro Porteño. Então, Manfro, está aberto. Eu primeiro falei, eu tinha chamado o Hélio e a Lúcia, eu vou abrir com os dois primeiro, e depois vai ter uma série de questões e discussões sobre o tema que foi apresentado amanhã. Por isso que você está um assunto, você criou uma nova apresentação, que nós vamos ter oportunidade de discutir com você durante esses dias aí e aprender com você mais. Muito obrigado, né? Brilhante a sua apresentação. Obrigado, Bom dia. Bom, só reforçando as palavras do Medina, eu estava sentada ali, estava até com vontade que hoje eu não tinha um papel, porque a aula inteira eu fiquei desafiada de assuntos que a gente pode pensar além aqui. Acho que um desafio muito grande aqui, eu trabalhei bastante tempo especificamente no pré-transplante, eu entendo que a gente tem uma boa eficiência para listar os pacientes, mas essa dicotomia entre equidade e utilidade é muito difícil de medir. E a gente já teve várias ideias aqui de como tentar parametrizar isso, e isso é muito difícil, assim. Então, acho que é uma oportunidade da gente sentar e conversar um pouco. Eu gostei muito de algumas coisas que você colocou, porque equidade de oferecer a oportunidade do paciente estar na lista de espera, mas depois a utilidade na hora que você realiza o transplante. Isso é realmente um balanço muito difícil. Acho que foi uma das coisas que fica mais na cabeça da gente, que a gente está sempre pensando como conseguir parametrizar isso, porque avaliar os parâmetros depois do transplante, como são desfechos mais claros, é mais fácil, mas esse momento da decisão de quem transplantar, acho que é um momento muito difícil. Então, Nós já fizemos um estudo de equidade aqui no hospital, que nós publicamos até. Então, em relação ao sexo dos pacientes que estão na lista de espera, é o mesmo. Portanto, na lista de espera tem 40% mulher e 60% homem, que essa é a prevalência da diálise também. E o percentual de transplantes foi equivalente. Da etnia também foi equivalente, incluindo não só negro e branco, mas também japoneses e orientais, também na mesma proporção. E na faixa etária também foi na mesma proporção, exceto nos extremos. Criança, porque tem um privilégio, né, na alocação do órgão, e pessoas acima de 60 anos, porque tem mais comorbidades. Mas nós fizemos uma análise parecida nos pacientes que nós estamos em lista de espera nosso, e essa proporção ela é mantida. Então, é uma dado importante. Obrigado, Manfro. Obrigado, Lúcia, pelo comentário. Só um comentário rápido. Eu tenho a convicção que os centros buscam ativamente essa questão da equidade, né? Que se as pessoas não forem boas pessoas, elas não deveriam trabalhar com isso, né? Então, acho que essa é uma premissa da nossa formação humana, né? E talvez a inequidade surja muito mais por conta da disparidade social muito forte na população do que propriamente por qualquer ação do centro. Então, né,
a resposta mais óbvia, né, e talvez a mais difícil, nós temos que melhorar como sociedade muito para buscar a equidade. E nós, que trabalhamos lá na ponta, fazer os nossos esforços para que isso seja alcançado da melhor maneira que a gente pode. Você me viu ontem indignado porque uma paciente do Mato Grosso não conseguiu chegar aqui porque não tinha a passagem disponível pelo TFD. E eu até avisei, se tivesse me avisado antes de falar que ela não poderia vir, nós resolveríamos isso por aqui. Nós sistematicamente fazemos isso. Então, Hélio. Bom dia, oficialmente. Bom dia, Hélio, oficialmente. Bom, em primeiro lugar, eu vou te parabenizar por ter essa iniciativa. Obrigado. Mas a minha curiosidade é o que é que fez, o que é que te motivou, quais foram os motivos que você realmente... que estão por trás dessa sua iniciativa de começar a analisar performance do programa de transplante. Isso é a primeira parte da pergunta. E, em segundo lugar, baseado até na ampla exposição de dados que você compartilhou conosco hoje, mas contrastando com a falta de dados nacionais, como é que você projeta essa sua iniciativa para o futuro, para que nós realmente possamos concretizar algumas dessas ideias que você realmente expôs hoje para nós? Obrigado, Hélio, pelas perguntas, como sempre, muito pertinentes e te botam para pensar, né? Eu, há muito tempo, né, tenho um certo desconforto quando eu vejo quem é que consegue transplantar e quem não consegue transplantar por conta de coisas que nós já mencionamos aqui, né? Embora nós façamos todos os esforços, eu testemunhei isso que o Medina mencionou ontem. Era uma pessoa, uma receptora de 27 anos de idade, um doador da mesma faixa etária, com uma compatibilidade completa no HLA, e a pessoa não pôde vir por conta, né, de uma dificuldade econômica para chegar aqui e transplantar. O Medina queria quase ir buscar ela lá, mas e qualquer um teria vontade de fazer isso, né? Então, esse desconforto e olhando para isso, e olhando para o que nós temos, e vivenciando no nosso dia a dia com médicos que trabalham em hospital público, né, essas disparidades, bom, a gente tem que ter métricas ou parâmetros que possam, primeiro, entender bem, fazer bem o diagnóstico dentro do nosso contexto de atuação, para, quem sabe, né, propor ou ajudar na implementação de soluções para isso no futuro, o que remete para a segunda parte da pergunta, né? Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos são de bons dados, e eu acho que nós temos a capacidade de gerar esses bons dados, né? Talvez nós precisássemos de um sistema, né? Os dados estão aí, né? Na medida em que nós vamos fazendo as coisas, os dados estão sendo gerados, mas de apropriar esses dados num banco de dados de notificação, o termo é forte, mas eu acho que tem que ser assim, uma notificação obrigatória e não voluntária, né? Para que a partir disso estabelecêssemos uma análise, um diagnóstico adequado do que acontece e partir para as ações. Eu com a caneta na mão ia ser um perigo, tá? Então é melhor isso não acontecer. Eu queria passar para o Gustavo, ele fez um questionamento antes, que nós falamos, vamos deixar a apresentação do Gustavo. Parabéns aí pela aula. Como eu avisei anteriormente para você, eu sei que seu sarrafo já é alto, mas você sempre consegue superar as expectativas aí da apresentação, com clareza, transparência aí nos dados, trazendo informações de vários lugares do mundo para que a gente consiga melhorar o nosso sistema. Baseado em todos esses dados aí que você trouxe, a preocupação hoje nossa na BTO é a gente tentar reduzir essas disparidades, não é verdade? Nesse sentido, o que você acredita que seja melhor, nesse momento, a gente incentivar os centros transplantadores para que todos tenham
mais capacidade de transplantar, ou se a gente já está na hora de começar a exigir qualidade, como o próprio Medina já tem oferecendo aí avaliando os seus resultados diariamente. Qual que é essa balança, qual que é o momento certo da gente pressionar mais os centros transplantadores para oferecerem mais resultados, ou a gente ainda está numa fase de querer trazer mais transplantes para o nosso sistema? Isso é um enorme desafio, né? Eu acho que o crescimento ele tem que ser sustentado, né? Mas ele tem que estar ancorado em resultados pelo menos aceitáveis, né? Nós não podemos crescer de uma maneira desproporcional e isso gerar resultados ruins. Por exemplo, se o crescimento está incompatível com a capacidade de um determinado centro, região ou país transplantar com segurança e eficiência para alcançar o resultado. Eu creio que nós tenhamos no Brasil, vou chamar assim, um conjunto de hospitais transplantadores que, adequadamente incentivados, remunerados, com renovação e agregação e novas forças de trabalho sendo agregada, nós podemos fazer mais do que fazemos, e todos tentamos a cada ano superar o ano anterior, o que é uma coisa boa, não é só para aparecer bonito na barra de transplantes anuais, é para entregar um resultado para a sociedade, né? E, evidentemente, nós todos somos muito críticos em relação ao resultado do que nós entregamos. Então, esse balanço de crescer com bom resultado, ele é desafiador, mas eu acho que ele é possível, Gustavo. E eu acho que é isso que, de uma certa forma, a BTO tem feito, tem incentivado ao longo de algumas décadas, né? Pelo menos as duas últimas, com certeza. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Eu queria fazer uma sugestão. Assim, você colocou todas as atividades, eu tenho a impressão que, como num país como o Brasil, o programa de transplante está em desenvolvimento, podia ter, na avaliação do centro, podia ter uma avaliação das atividades de extensão do centro, tanto na comunidade, para inserir o conceito de transplante, de doação de órgãos, e também, como nós temos uma disparidade geográfica muito grande na disponibilidade de transplante, na formação de profissionais que vão ter capacidade de organizar um centro numa determinada região onde não tenha transplante ainda. Talvez dentro desses, você colocou 3 itens, talvez caiba um quarto item. Estou fazendo uma sugestão que você... Eu pedi sugestões. Você pediu antes para nós, e a ideia é essa mesmo. Claro. Ele começou a organizar essa aula recentemente. Até você não respondeu a pergunta, eu não sei o que você pensou nisso, o Lúcio que te convidou para fazer uma apresentação no Congresso. Isso. E aí que motivou você a fazer essa aula, que foi brilhante, assim. Então, eu queria ver se, atendendo o pedido dele, se tem alguma sugestão a mais de questões que ele pode incluir na aula dele. Ele pediu para que nós fizéssemos essa crítica hoje, ou essa ajuda. Que questão a mais que ele poderia responder, ou que ele poderia incluir nessa aula, que foi brilhante, assim, que você mesmo disse que está em formação ainda. Com certeza, esse é um assunto aberto, né? E qualquer sugestão é muito bem-vinda. Acho que esse é o principal mote. Eu não apresentei nada aqui de uma forma ou outra as pessoas já não tivessem visto em algum momento, né? Mas, assim, como é que isso se aplica para nós e como é que nós podemos melhorar para tirar disso alguma coisa? Lúcio. Manfro, parabéns oficialmente também. Bom dia e parabéns oficialmente pela apresentação. Nós conversamos sobre isso faz uns 6 meses, eu acho, né? Que a gente estava pensando sobre o Congresso Brasileiro de Transplante, e acho que o início está excepcional. Eu imagino como ela vai chegar lá. Tem alguns pontos, quando você falou sobre a nossa conversa de ontem, sobre o olhar crítico, né? A crítica. Talvez um primeiro grande momento seja esse, de ter a informação, de ter o dado, mas existe um momento além desse, que é não apenas olhar para o dado, mas interpretar, exatamente saber o que o dado está nos dizendo e quais ações devem ser tomadas, né? Que é a visão crítica em cima do dado. Claro. Não vou falar aqui de religião, mas na teologia existe um aforismo que diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Quer dizer, se a gente olhar só para o dado, a gente pode ficar inerte. Se a gente passa esse dado para um nível um pouco mais além, quer dizer, quando você tem
ONA ou Joint Commission, que vão lá e olham os teus indicadores e falam assim, o que você está fazendo com isso? Essa é a próxima pergunta, né? Claro. O que é que nós vamos fazer com isso? Então, além do desafio de ter dado, organizar o dado e apresentar o dado, o próximo desafio é o que nós vamos fazer com esses dados. Então, essa é a primeira pergunta. Daquilo que tu já levantou, o que nós vamos fazer com esses dados? Quais são as ações a serem tomadas em relação a esses dados? E do ponto de vista dos indicadores, talvez o indicador que a gente precise gerenciar no Brasil é o acesso, tempo de acesso ao programa de transplante, né? A atividade transplantadora, ela já é uma atividade altamente regulada. E, às vezes, aqui e ali existe uma tentação de tentar colocar paciente em fila de regulação para poder marcar uma primeira consulta com o centro transplantador. E já há parâmetros na legislação de que o centro de diálise tem um tempo para encaminhar o paciente para a lista de espera. Me preocupa um pouco, porque o que a gente vê é que o paciente já chega na primeira avaliação no centro de transplante com um tempo bastante grande em diálise, mesmo aqueles que têm doador vivo, e isso é uma forma de pressão do sistema de diálise, porque a gente poderia estar retirando esses pacientes da diálise por uma porta um pouco mais digna, que é o transplante. Então, eu queria ouvir se a gente consegue parametrizar e ter acesso a esse dado, que é o tempo que o paciente chega para a avaliação do transplante. Sobre a tua primeira colocação, Lúcia, feito o diagnóstico, né, o que fazer com ele? Esse é um enorme desafio, mas nós não podemos fugir dele, né? Eu acho que, feito um diagnóstico adequado, isso tem que ser do conhecimento do poder público, né, para que as ações necessárias sejam tomadas. Individualmente, cada um de nós como cidadão, e coletivamente, todos nós como uma sociedade, né, com o gerenciamento, né, do governo nos diferentes níveis, seja ele municipal, estadual ou federal. Tem coisas que dizem respeito ao município, à regulação dos pacientes, tem coisas que dizem respeito ao Estado, ao funcionamento das centrais de transplantes, por exemplo, e as coisas que dizem respeito mais à sociedade em diferentes parâmetros para o governo federal. Eu acho que isso é a primeira parte, né? Uma resposta meio genérica, né? O que nós vamos fazer na ausência de algo melhor, vai essa mesmo. A segunda questão... O tempo, se a gente não deveria monitorizar o tempo que o paciente chega no programa. Ela é tão importante que eu quase esqueci. Todos nós sabemos, né? Assim, nós trabalhamos com os pacientes que vêm para o transplante, mas antes disso, a grande maioria deles está em diálise. Na diálise existe uma regulamentação que o centro de diálise tem um prazo de 3 meses ou de 90 dias para encaminhar o paciente para uma avaliação num centro transplantador. Não quer dizer que ele vai estar pronto, mas pelo menos está encaminhado, ou o paciente escreve que não quer, ou a direção técnica, o médico do centro de diálise relata, né, e documenta por que esse paciente não é uma pessoa que deva buscar um transplante. Que vocês viram ali, eu acabei não chamando atenção, no Brasil, nos Estados Unidos eram 23% dos pacientes em diálise em lista de espera, no Brasil estava lá naquele quadrinho das porcentagens, era 21%, né? Então um número muito parecido, uma boa parte dos nossos pacientes, infelizmente, eu acho que existem oportunidades perdidas, mas uma boa parte, os pacientes são doentes demais, né, para serem transplantados. Mesmo nessa minoria que pode ser transplantado, vocês viram, nós estamos atendendo em torno de 18% ao ano. Então, acho que talvez a primeira resposta mais fácil para essa pergunta, Lúcio, seria nós seguirmos a legislação, né? Acho que isso já facilitava bastante, com todas as dificuldades que isso pode representar, né? Hipoteticamente, ou na verdade nem tão hipoteticamente, um exemplo, um paciente que mora muito longe de um centro transplantador e que não tem condições econômicas favoráveis, vai depender de um serviço de assistência social, etc., para ser avaliado por esse centro transplantador e assim por diante. Isso sempre representa um entrave. Embora existam mecanismos, muitas vezes eles não são de tão fácil mobilização, né? Isso coloca, né, no mapa a multidisciplinaridade da atividade do transplante. Ontem, na primeira reunião aqui com a turma aqui do Agarrim, né, estava assistente social.
E como tem que ser, o assistente social é uma pedra angular no funcionamento de um programa de transplantes, né? Em termos de facilitar o acesso e assegurar a continuidade do tratamento, no mínimo para isso, dos pacientes que já transplantaram. Eu vou anunciar a próxima reunião, mas eu queria que todos ficassem que nós vamos fazer uma surpresa para o Manfro. Opa. Então, na próxima semana, é importante a reunião da próxima semana, que é o dimensionamento da força de trabalho, a formação do nefrologista, que é o professor Rodrigo Gariri, que é do Conselho Nacional de Residência Médica. Ele vai estar presente aqui na nossa reunião. E depois, eu pedi para o doutor Lúcio fazer uma entrega do Manfro como professor visitante por uma semana, que tem um trabalho enorme aqui, um trabalho de 12 horas por dia. Lúcio. Sem dúvida, mais uma vez, agradecer a tua presença aqui, Manfro. É certo que a atividade de amanhã à noite, que é assistir o jogo do Palmeiras, é extremamente importante. Vai ganhar um outro título, né? Mas hoje à tarde nós vamos ter uma atividade que eu considero também bastante importante, que é um encontro, uma roda de conversa com nossos alunos da graduação. Eu conversei com o Gustavo Ferreira outro dia, ele pediu para eu falar sobre essa experiência lá no Congresso, a forma como nós organizamos aqui o programa de iniciação científica. Hoje nós temos 25 alunos da graduação aqui da Escola Paulista de Medicina e atividades regulares aqui no nosso serviço. Dá um trabalho danado, mas é muito prazeroso. Mas, sem dúvida, esse é um momento que a gente queria separar para te agradecer de forma um pouco mais tradicional, assim. Então, nós temos aqui um certificado da sua presença aqui na nossa instituição, te agradecendo oficialmente em reconhecimento às suas excepcionais contribuições, que vão ser contínuas até a sexta-feira, e uma placa que tem também o mesmo conteúdo, e para você levar e colocar lá na sua instituição, uma forma de te agradecer, e agradecer a sua gentileza de passar essa semana aqui com a gente. Muito obrigado. Antes de encerrar, eu quero passar a palavra para o doutor Pedro Túlio, que é da Associação Sociedade Brasileira de Nefrologia, e para a doutora Patrícia, que é do Sistema Nacional de Transplantes, em função da brilhante apresentação que o Manfro fez, e que vai contribuir com a definição de algumas políticas aqui no país. Pedro Túlio, depois a doutora Patrícia vai encerrar. Obrigado, doutor Medina. Parabenizar o doutor Manfro, parabenizar vocês por essa excelência dessas sessões, tem sido uma grande contribuição. E queria aqui aproveitar o espaço para fazer um convite. A partir das 14 horas, no YouTube, a gente vai divulgar os links, vamos transmitir o nosso seminário de políticas públicas de doença renal, que está sendo realizado aqui em Brasília, no auditório Nereu Ramos. Doutora Patrícia, acho que a senhora recebeu o convite, convido aqui de novo, se você puder estar presente. E aí a todos que puderem nos assistir, vai ser um momento muito importante. A gente vai divulgar o link um pouco antes, tá? Muito obrigado, bom dia. Patrícia, bom dia. Obrigada, gente. Pedro Túlio, eu acho que vai ser difícil, porque eu estou no aeroporto agora, estou a caminho do Congresso Amazônico, lá em Belém, mas se surgir uma brechinha, a gente tenta, se tiver algum link, a gente tenta participar. Quanto à apresentação do Dr. Manfro, eu só tenho a agradecer e parabenizar. Eu acho que tudo que ele colocou é muito pertinente, de uma forma muito didática, geralmente é muito maçante. Eu ficar vendo todos esses dados, às vezes são repetitivos, mas no seu caso não foi extremamente didático e muito fácil, de muito fácil compreensão, assim, né? Eu não vou fazer perguntas, porque eu tenho tantas que eu ia monopolizar aqui o tempo, né? Se eu fosse fazer todas, a gente vai encontrar um tempo aí para fazer isso. Mas eu queria, só pegando alguns pontos, assim, muito do que foi falado, eu quero chamar a atenção para o desafio que e que esteve presente em algumas falas, que é a questão das pessoas fazerem as coisas nos seus nichos de representação, né? Então, nós temos aí as responsabilidades do gestor estadual, do gestor municipal, do gestor federal, e uma delas, que é do gestor estadual, que me incomodou bastante aí, doutor Medina e doutor Manfro, é saber dessas coisas que acontecem no dia a dia, né? Uma paciente aí com 0 mismatch, estando em outro estado e não conseguir uma passagem para ir transplantar, isso é de incomodar bastante, assim, né? Mas isso chama a atenção para o engajamento, mais do que o engajamento, a tarefa que os gestores locais têm de prover a assistência integral. E
poxa, emitir uma passagem para uma doente e fazer um transplante com uma compatibilidade alta dessa é mais do que é uma tarefa, né? Não é um desafio, é uma tarefa. Então, assim, a gente tem muita coisa para conversar. Parabéns, doutor Manfro, parabéns, doutor Medina, e vamos adiante. Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade. E o doutor Lúcio, que está organizado toda essa programação, ele coordena o núcleo de ensino e pesquisa, ele que fez toda a tua programação. Se estiver muito carregado, depois na sexta-feira você reclama com ele. Tá? Então, obrigado, Manfro. Muito obrigado. Mais uma vez. Só para encerrar, eu queria mais uma vez agradecer essa oportunidade de participar dessa reunião, de passar essa semana aqui com vocês. Eu não sei se eu sou merecedor do certificado e da placa, mas elas muito me honraram, Lúcio Medina, Hélio e toda a turma aqui. Muito obrigado. Vai ser guardada com carinho. Obrigado. Obrigado, irmão.